Bom dia, queridos amigos, tudo bem? Daremos hoje continuidade ao tema O Papel do Espírito Santo. O assunto da Trindade não tem nenhuma fundamentação bíblica, e isso seria muito fácil de comprovar se não fosse as modificações clandestinas, discretamente efetuadas pelos copistas, que se esforçaram para falsificar o papel do Espírito Santo a fim de incluí-lo na divindade. E para isso, foi necessário envolvê-lo em um mistério, o mistério da Santíssima Trindade, que acabou sendo enraizado no seio do cristianismo e que, para removê-lo definitivamente, é realmente necessário uma cirurgia muito delicada. Como a situação é espiritualmente uma questão de vida ou morte, vou desenvolvê-la na certeza de ser útil e de que não estarei me expondo em vão. Para isso, mais uma vez, precisarei vestir meu uniforme de pesquisador independente, pois já tenho enviado muitos textos para os líderes da igreja, mas nunca obtive retorno. Acho mesmo muito difícil receber uma resposta positiva quando estamos apresentando novidades no modo de interpretar dos nossos doutores em teologia. Espero que me julguem com devido rigor, mas só depois de concluir esta nova série de vídeos. Apesar dos graves riscos que podemos estar correndo por ignorar certos fatos, é certo que ainda não estamos sendo condenados por isso. Sentimos, no entanto, os efeitos inconfundíveis da monidão espiritual que pesa sobre a igreja. Essa é uma condição desnecessária, porque dispomos de uma receita infalível para a cura desse mal, e que foi recomendada por Jesus, o colírio do Espírito Santo, e não a pessoa do Espírito Santo. Se esta repreensão à Laodiceia não procedesse de Jesus, poderíamos até continuar justificando a nossa falta de compaixão para com o próximo e falta de maior engajamento na obra de Deus e o relaxamento da nossa fé. Mas não podemos mais continuar vivendo dessa maneira, porque o nosso mal tem cura e o galardão é muito elevado, a vida eterna no paraíso. Não podemos esquecer que a nossa coroa real está em jogo, simplesmente por não atentarmos para a solução do nosso problema, que pode estar na dependência de uma simples mudança de teorias e de conceitos, com relação ao poder prometido para vivermos a vida transformada, para alcançarmos com mais facilidade o avivamento que necessitamos. Para sairmos da monidão que nos caracteriza, necessitamos nos conscientizar da nossa terrível cegueira, o que será facilitado se nos situarmos fora dela, para observá-la melhor. Para isso, vamos voltar ao tempo da igreja primitiva, no sentido de aprender com ela. Vamos imaginar qual seria a reação de um daqueles líderes que julgaram Jesus no Sinédrio, se ele fosse chamado de cego por não enxergar a realidade sobre o Messias. Será que ele acreditaria? Certamente que não, porque hoje sabemos que ele era orgulhoso demais para reconhecer que cometia muitos erros de interpretação das Escrituras, e isso por considerar como princípio divino as tradições que foram acumuladas por séculos. Apesar de muitos estudos e grande reconhecimento público, ele retinha apenas vislumbres da luz existente no Antigo Testamento a respeito das profecias sobre o Messias. O que ele defendia com capa e espada era o que havia aprendido sobre a realidade de um só Deus, conforme Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus nunca negou este fato. Pelo contrário, o afirmou várias vezes. Mas provou também, incontestavelmente,
ser um com o Pai por meio dos milagres que realizou e, essencialmente, pela série de profecias que se cumpriram a seu respeito. Mesmo assim, foi rejeitado como Filho de Deus, porque suas palavras não coincidiam com a mofada tradição judaica, e principalmente pelo descaso ou ignorância mesmo de passagens com fortes indicações de sua presença com o Pai, com Deus o Pai, como no texto de Gênesis 1, verso 26. Abre aspas, façamos o homem à nossa imagem. Ora, esse pronunciamento divino atesta a legitimidade das palavras de Jesus citadas em João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Com base nas evidências da divindade de Jesus ocorridas naqueles dias, bastava apenas um pouco de humildade para relacionar esses dois textos, poupando quase 1,5 milhão de vidas preciosas que acabaram perecendo em Jerusalém no massacre do ano 70, ano Domini. Por causa desse preconceito e do orgulho, o fariseu ignorou as profecias que apontavam para o Messias sofredor e nem mesmo os sobrenaturais e irrefutáveis eventos protagonizados por ele foram suficientes para atestar a sua divindade. O líder simplesmente acreditava que não lhe faltava nada, que suas opiniões não deviam ser questionadas, e assim, com arraigada convicção, ajudou a contaminar a grande maioria dos seus seguidores, denegrindo a imagem do Cristo enviado do céu. Por causa desta impressionante cegueira, decorrente de uma consideração incompleta das Escrituras, milhões de inocentes judeus sofreram perseguição e martírio ao longo de quase 2.000 anos e ainda se encontram dispostos a sofrer novo holocausto em nome da mesma fé. Tudo porque eles aprenderam de forma insofismável sobre a realidade de um só Deus em Israel. Uma verdade incontestável, porém incompleta, que o orgulho e a teimosia deles não permitiu de ser revisada. Será que o orgulho, a tradição e as barreiras culturais, bem como o preconceito de nosso tempo, poderiam também estar impedindo de vermos em curso a repetição da mesma realidade, tomando como absoluto divino, imutável, uma luz da qual temos apenas um vislumbre dela? Pois é certo que não estamos tratando de uma nova luz, apenas de uma luz que é nova para nós, porque temos sido enganados com relação à preciosa luz antiga que nos foi ocultada. Para Tomé, foi preciso colocar suas mãos nas marcas da cruz para cair de joelhos dizendo, Senhor meu e Deus meu. Para Paulo, foi necessário uma visão celestial às portas de Damasco para transformá-lo num grande bandeirante do Evangelho. E para nós do século XXI, a situação seria diferente? Ou será que nós também acumulamos preconceitos capazes de nos afastar das verdades bíblicas a ponto de enfraquecer a nossa fé justamente nos dias do retorno do Filho de Deus? Ao contrário dos judeus que negaram a divindade de Cristo, não estaríamos nós dispostos a referenciar futilmente uma terceira pessoa divina, transgredindo o primeiro mandamento da lei de Deus? Estas questões precisam ser debatidas e respondidas antes de passarmos pelo juízo dos vivos, uma vez que Jesus afirma que a possibilidade do sequestro da fé de seus derradeiros seguidores seria tão forte como a que se deu com os judeus no primeiro século da era cristã. Devemos considerar que, apesar de haver galardão para todos, apenas um punhado de remanescentes deverão fazer parte da igreja triunfante, porque muitos são chamados, mas poucos estarão dispostos a viver
sobre uma luz mais avançada, que os tornarão aptos a receberem a última chuva do Espírito Santo para realizarem a colheita final. Após estas considerações gerais e ainda introdutórias, precisamos agora avançar em direção ao tema central de nossa exposição, a qual merece ser examinado com espírito de oração. E para isso, passaremos a orar pelos participantes do nosso grupo, pois se for comprovada a nossa hipótese, o novo discernimento poderá revelar como receber o dom precioso do céu, o qual será decisivo para o nosso avivamento e vitória contra a proclamada mornidão espiritual. Se estão gostando do tema, dê seu joinha, transmita essa mensagem para quantos puderem e curtam a mensagem musical de hoje. Tchau!